A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu estou iniciando uma nova série de pequenas mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, que estou intitulando Meditações em Atos. Quando nós nos convertemos a Cristo, a melhor maneira de ter uma vida espiritual estruturada e um verdadeiro conceito do que é o cristianismo é através do conhecimento profundo do livro de Atos dos Apóstolos. Porque aqui é narrada a história de como a igreja começou, como ela foi plantada na terra e o modelo que Deus estabeleceu para a igreja. Enquanto que hoje há tantas distorções que fica até difícil, às vezes, um novo convertido que conhece apenas a igreja onde ele frequenta, ter uma ideia real do que é a igreja, qual o potencial da igreja, qual o propósito da igreja, qual a vida real que Deus quer para a igreja. Então, por isso, Atos dos Apóstolos traz alicerce, traz raízes, traz fundamentos para a nossa fé e para a nossa vida cristã. E aqui no início diz o seguinte: um homem chamado Teófilo foi quem recebeu esta carta de 28 capítulos, escrita por Lucas, o doutor Lucas, um médico que andou com o apóstolo Paulo boa parte da sua vida, e ele então descreveu, acompanhando Paulo, todos os acontecimentos da igreja primitiva. E ele escreveu dizendo assim para o Teófilo: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não apenas ensinava, ele primeiro fazia. Então o padrão de Jesus para a sua igreja começa por aí: vida prática, e não apenas vida teórica. E aqui na descrição de Atos, você vai ver isso constantemente, tá? E o Lucas continua dizendo: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Eu acho muito interessante como o Dr. Lucas ressalta o fato de que Jesus deu a sua doutrina, o seu ensino, os seus mandamentos aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Você vai ver que a tônica de Atos é o Espírito Santo. 54 vezes há uma menção do Espírito Santo neste livro. E ele praticamente dirigia todas as coisas em Atos. Mas ele também foi o grande patrono de Jesus, e Jesus, até os 30 anos, quando ele saiu das águas depois de ter sido batizado por João Batista, ele nunca tinha aparecido, não tinha feito milagres, não tinha ressuscitado mortos, não havia nada da história de Jesus praticamente. Mas quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. Então ele ficou cheio do Espírito Santo e ele foi ungido, diz ele mesmo lá em Mateus 4:4, para pregar boas novas aos quebrantados de coração, anunciar o ano aceitável do Senhor, colocar em liberdade os cativos e libertar os oprimidos, Então, veja bem a importância que o Espírito Santo vai ter na história do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Terceiro versículo, no capítulo 1 de Atos, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhe das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus morreu, os apóstolos foram reunidos de novo depois da ressurreição, e muitas vezes Jesus se apareceu a eles com provas incontestáveis, diz aqui o texto, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois da ressurreição, Jesus concretizou a sua doutrina
ele respaldou seus ensinos, ele consumou o fundamento da sua doutrina na vida dos apóstolos. Então Jesus ressuscitou e depois de ressuscitado, manifestou muitas vezes na vida dos apóstolos. E assim sendo, no verso 4 fala aí, comendo com eles, agora Jesus ressuscitado, comeu com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual dele disse, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Vamos parar aqui no versículo 5. Olha, Jesus está dizendo para eles, olha, vocês estão proibidos de sair de Jerusalém, até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Ninguém em sã consciência, ninguém que queira fazer diferença, ninguém que queira ser usado por Deus, pode imaginar que possa fazer alguma coisa se não for pelo poder do Espírito Santo. Jesus sabia que a igreja seria apenas mais uma religião se ela começasse sem o poder do Espírito Santo. Por isso ele determinou, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Do contrário, eles não seriam nada, não teriam nenhum poder de mudar a história. Então Jesus sabe que sem a unção nós não somos nada, não podemos fazer nada, não podemos ser usados por Deus. Por isso a mensagem de hoje termina assim: tenha consciência da sua total dependência do poder do Espírito Santo para viver uma vida cristã autêntica e para ser usado por Deus. Nós continuaremos na próxima. O Deus de Israel te abençoe. Fique em paz.